Olha, em 1980, um líder gay francês chamado Tony Duvert publicou um livro chamado L'enfant au masculin, a criança no masculino, em que ele associava intimamente a homossexualidade com a pedofilia e fazia a defesa da pedofilia, para um círculo de altíssimos intelectuais franceses. No Brasil ninguém leu esse livro. Mas acontece que todas as políticas do mundo começam em discussões em pequenos círculos de intelectuais. Quando elas vão chegando à mídia e ao debate do parlamento, etc., etc., a pessoa nem sabe a fonte originária de onde ele surgiu. Tá certo? E quando eu digo isso, olha, os caras querem liberar não somente a pedofilia, mas outras práticas, algumas ainda mais perigosas. É porque eu os li falando isso, em círculos pequenos de intelectuais. Só que eu já conheço isso. Eu sei como isso se forma. Então, se você diz, a esquerda tem o programa de liberar a pedofilia, fala, depende do que você chama de esquerda. Pô. Se você pegar a massa dos militantes de esquerda, eles não têm a menor ideia disso. Mas eles também não sabem de onde vêm as ideias que eles mesmos repetem. Só você, usando métodos de história das ideias, e você vê qual é o processo de formação e circulação das ideias, aí sim você entende o movimento da história. Por exemplo, a aula que eu dei, a última aula do seminário de filosofia, foi uma aula sobre o fenômeno da pedofilia. E você vai rastreando isso, você vai ver que, por exemplo, um plano de legitimar a pedofilia já vem desde o tempo do relatório Kinsey. Você sabe a história do Alfred Kinsey? Sim. Alfred Kinsey pagava pedófilos para fazer experiências com bebês. Ele próprio praticava pedofilia no sótão da casa dele com a mulher. E este é o grande guru da sexualidade nos Estados Unidos. Isto foi nos anos 50, meu Deus do céu. Quer dizer, vai fazer 67 anos. Daqui a pouco isso começa a discussão num círculo muito pequeno, círculo ínfimo de pessoas. Só que são pessoas de altíssimo nível e que têm postos importantes no mundo acadêmico, às vezes na mídia, no mundo literário, científico-literário. Até isso se tornar uma corrente pública leva muito tempo. E quando se forma, em geral as pessoas não lembram mais das fontes. Por exemplo, se você chegar na França hoje e falar do Tony Duvert, ninguém lembra mais quem é. Só que ele foi o que começaram com isso. Se você pensar, por exemplo, André Gide foi o grande teórico homossexualista francês. Não é homossexual, homossexualista. Uma coisa eu quero ser homossexual, outra coisa é ele ter uma teoria a respeito. Ele, no livro dele, Si le grand ne meurt, se o grão não morre, que aliás o título é uma paráfrase bíblica, ele conta assim com o maior cinismo as experiências pedófilas que ele e Oscar Wilde tiveram na Argélia. A Argélia era o paraíso dos pedófilos europeus, porque os garotos eram tudo pobres, chegava lá, se dava 2 tostão pro cara e fazia qualquer negócio e ainda achava bom. Então, isto já era propaganda pedófila na década de 20. E em altos círculos. Se você pegar no Brasil, pega todo esse pessoal gaysista brasileiro, você pega aí o João Willis, fala, João Willis, ele é o André Gide, ele nem sabe quem é. Mas se não fossem essas ideias começarem a circular em altos círculos, elas jamais chegariam à mídia, a um círculo mais popular, nunca. Então o Comte tinha razão, são os filósofos mortos que estão governando os vivos sem que eles saibam. Toda a história das ideias, toda a metodologia da história das ideias consiste em acompanhar os que se chama linhas de significado, que vão se repetindo e ampliando e aos poucos vão formando correntes de ação. Então, tudo que eu estou falando é desse ponto de vista. Eu não estou atribuindo. Você que eu sou capaz, olha bem para minha cara, pô. Será que eu sou capaz de atribuir intenções pedófilas a quem não as tenha? Pelo amor de Deus. Agora, quando aparece, por exemplo, apareceu o ex-líder gaysista, o Luiz Mottes, escrevendo assim, meu moleque ideal, e dá a descrição do tipo impúbere, na verdade. Ele não está dizendo que ele vai ter sexo com um menor de idade, porque ele não é idiota também. Existe, vamos dizer, a
a linha divisória entre o que é a progressiva dessensibilização da sociedade, você acostumando a sociedade com certas coisas, e o que é, vamos dizer, a propaganda ostensiva de alguma coisa. Mas nenhuma modificação comportamental profunda começa com a propaganda ostensiva. A dessensibilização tem que prosseguir durante muito tempo. Está entendendo? Então, por exemplo, se você acompanhar, vamos supor, a história do divórcio no mundo anglo-americano. Então, começa com argumentos muito sutis e muito respeitáveis em favor da coisa, isso aí no século XVIII, XIX, né? E vai aumentando. Quando chega hoje, 50% das crianças americanas vivem sem um dos pais. Entre os negros, a proporção é 75%. Quando você vai ver os casos de pedofilia, de abuso de criança, quer dizer, a maioria, a quase totalidade dos abusos é feito pelo quê? Pelo padrasto. Então, como se produziu esse efeito? Foi um efeito longuíssimo. Os responsáveis já morreram, nós não podemos puni-los. Isso sai da esfera penal, você está entendendo? É isso que eu achei uma bobagem, o pessoal ficar, vamos processar os caras por pedofilia. Sabe quando você vai provar a pedofilia? Nunca. Porque não se trata de propagar a pedofilia, muito menos de praticá-la. Trata-se de ir gradativamente dessensibilizando a população para que amanhã aceite como natural o que lhe parece repugnante hoje. Em primeiro lugar, nós temos que ver quem, hoje em dia, domina este processo e de onde vem a voz de comando para fazer essa coisa. Daí você rastreia, você vai ver que existe uma elite globalista, tem umas 200 grupos econômicos, mais ou menos, muitos dos quais costumam se reunir nos encontros desse grupo Bilderberg. Você leu o livro do Daniel Stulin sobre o grupo Bilderberg? Não. Leu. O Daniel Stulin é um cara esquerdista, ele foi lá e documentou tudo certinho. Não sei se ele entendeu tudo, mas documentou pelo menos. Então, a ideia de uma administração mundial, global, unificada, ela é muito antiga. Ela começa no século XIX com o Cecil Rhodes, o fundador da Rhodesia. E depois ele ganha para isso a família Rockefeller. A família Rockefeller então começa a contratar intelectuais de primeiríssimo plano para estudar o assunto. Um desses que eles contrataram foi o Aldous Huxley. O Admirável Mundo Novo não é uma sátira, né? Ele é o que o Max Weber chamava uma especulação imaginativa. Vamos conceber uma sociedade possível, totalmente administrada. Como seria? O Aldous Huxley escreveu. Depois, mais tarde, ele mesmo ficou horrorizado com a ideia. Ele escreveu um livro chamado Retorno ao Admirável Mundo Novo, quando ele viu que as ideias dele já estavam em prática. Leia esses 2 livros. Você leu Admirável Mundo Novo, 50 anos depois aparece o Retorno ao Admirável Mundo Novo, dizendo, olha, aquelas coisas, tudo que eu pensava que ia acontecer em séculos, aconteceram em décadas. Ele estava horrorizado. Quer dizer, já era uma coisa que estava em curso de implantação. Você viram alguns projetos que esse pessoal tem hoje. Por exemplo, eliminar os carros com motoristas humanos. Todos os carros serão dirigidos por computadores. Isso só é possível se você conectar todos os computadores a uma fonte central, exatamente como o GPS. Isso quer dizer que quem estiver de posse dessa fonte saberá para onde todo mundo está indo a que horas. Outro projeto dessa turma globalista, eliminar o dinheiro impresso. Todas as operações financeiras serão feitas eletronicamente. Portanto, vão todas para uma central que saberá quem comprou o quê, quanto pagou, etc. Ou seja, você tem o controle total da vida econômica da população inteira. São esses projetos que esses caras estão implantando agora. E, entre outras coisas, eu vou dizer, desta parte eu não tenho documentação. Isso é uma análise que eu faço. Até aqui eu estou falando só de documentos, de fatos. Ao longo da história, você vai ver que as famílias dinásticas são uma das fontes fundamentais do poder. Eu dei uma série de aulas que eu chamei o sujeito da história. Quem é o sujeito da história?
Então, por exemplo, quando o sujeito diz a burguesia tomou o poder, bom, isso não é uma descrição científica, isso é uma metonímia. Porque uma classe social inteira não pode se reunir para tomar o poder. Isso é absolutamente impossível. Nem a burguesia, nem o proletariado, nem a aristocracia, ninguém pode fazer isso. Então, quem são os agentes efetivos? Bom, então, para uma ação humana ter consequências históricas, é necessário que, pelo menos, no mínimo, que ela dure mais do que a duração média da vida humana. Se as minhas ações se encerram, as consequências das minhas ações se encerram quando eu morro, não tem consequência histórica. Então é preciso a continuidade. Quais são as entidades onde essa continuidade é possível? Por exemplo, se você tomar a Igreja Católica, é possível. A Igreja Católica tem uma ação contínua na história. Através do que? Da ordenação sacerdotal, da formação dos caras. Ela consegue fazer com que uma mesma ação contínua prossiga ao longo das gerações. Algumas sociedades esotéricas, iniciáticas, como a maçonaria ou as taricas islâmicas, também têm isso, porque pela iniciação eles criam um comprometimento da geração atual com a anterior e podem então ter uma ação contínua. E uma das formações principais que permitem a ação histórica é a continuidade familiar. São famílias dinásticas, como o Rockefeller, por exemplo, ou como a família real inglesa, tá certo? Ou como os Morgan. Tem inúmeros exemplos. Não é isso? Então, se você disser, não, as pessoas querem a destruição da família. Ah, não, peraí, eles querem a destruição de algumas famílias. As deles, não. Se você remontar na história, você verá que em Roma, os escravos romanos, que eram aproximadamente 60% a 70% da população romana, era de escravo, eles não podiam ter família. Eles se reproduziam em grandes, como é que se diz, festivais anuais, surubas coletivas, e ninguém sabia quem era filho de quem. Para que os escravos adquirissem o direito de ter família, foi uma luta de quase 1 milênio, empreendido sobretudo pela igreja. A partir da hora que eles tinham família, eles também queriam ter direito de herança, então eles têm que ter um tipo de propriedade. Então acabou a escravidão. Isso quer dizer que em Roma, somente a classe rica tinha o direito de ter uma família estruturada, de modo a preservar o seu poder ao longo das gerações. A massa era esfarelada em indivíduos soltos. Você está entendendo? Então, você tem ali um certo grupo de famílias, né, os optimates, como chamavam, que eram os ricos, que eles chamavam de os bons. Né? Quando você lê Cícero, ele estava falando contra o Catilina, então ele fala consensus bonorum omnium, consenso de todos os bons. O que quer dizer que os bons? Os ricos. Era um modo de designar a classe rica nos bons, né? E os outros são os maus, né? Então, através da continuidade familiar, se assegurava a continuidade do poder. Então, hoje, qual é o interesse que esta elite global tem em dissolver as famílias dos outros, a família do povão? Para restaurar uma situação romana. Onde será muito mais fácil você administrar e controlar a sociedade inteira, que esse é o sonho, que é o que eles mesmos chamam de sociedade administrada, tá certo? Se você não tiver poderes intermediários, e a família é um desses poderes intermediários, está entendendo? A família, historicamente, sempre foi um foco de resistência ao Estado, sempre foi. Então, o que é a máfia, por exemplo? O que é a máfia? É a lealdade familiar se sobrepondo à obediência aos códigos legais. Nós não obedecemos às leis do Estado, nós obedecemos às tradições da nossa família. Está entendendo? Então, se você ler o livro do Bertrand de Jouvenel, que se chama Do Poder, História Natural do Seu Crescimento, você vai ver do que eu estou falando. Então você sempre tem, vamos dizer, uma disputa pelo poder supremo baseada na dissolução dos poderes intermediários, entre os quais a família. Está entendendo? Quer dizer, isso tudo aqui, isso é uma filosofia política, isso não é uma propaganda política, isso não é uma retórica política. Os caras me ouvem assim porque isso é o máximo que eles conseguem entender.